Oi pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Marcos Campos, ortodontista. Oi pessoal, sou a doutora Daniela Ferreira, ortodontista. Hoje estamos gravando à distância por conta do coronavírus, e estaremos com o Dr. Maurício Accorsi. O professor Maurício ele é mestre em ortodontia, ele é autor do livro Diagnóstico 3D em Ortodontia e é diretor científico da revista OrthoScience, um caderno digital Dentistry in Science. Obrigado, professor. Professor Maurício Accorsi, baseado em sua ampla experiência em ensino e tecnologia, qual é a principal dificuldade do ortodontista em migrar para o digital? E qual conselho você daria para o colega que está passando por este processo? Olá, Dr. Marcos, doutora Daniela. Prazer conversar com vocês, poder colaborar com o canal Rompendo Fronteiras da Ortodontia. Eu gostaria de parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo e dizer que é uma satisfação estar aqui, podendo compartilhar nossas ideias, nossa experiência. Então, em primeiro lugar, meu muito obrigado aí pelo convite. Em relação a essa primeira pergunta, doutora Daniela, que aliás é muito pertinente, muito importante nesse momento, eu acho que a dificuldade que os colegas podem estar tendo é a mesma que eu tive, especialmente se você nasceu aí antes dos anos 80, antes dos anos 90 até. Eu nasci em 70, então eu nasci antes do computador, do computador como a gente conhece hoje em dia. Então é natural que eu tenha mais dificuldade. E isso não me impediu de me adaptar, de entrar nesse mundo digital e ter todos os benefícios que eu estou tendo. Então, o que eu acho que a gente precisa entender é que a revolução tecnológica, a revolução digital não é privilégio da odontologia, não é privilégio da ortodontia. É o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, a não ser que a gente queira morar numa casa no meio da floresta, a não ser que a gente queira se tornar um ermitão, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, hoje em dia, ninguém mais consegue viver sem estar totalmente conectado, A gente está vendo aqui um smartwatch, a gente está vendo aqui um smartphone que é um computador poderosíssimo, e isso meio que ficou parte da nossa vida. Daqui a um tempo a gente vai ter isso aqui dentro, Nós vamos ter aí chips de computador que vão poder ser colocados no nosso cérebro. Enfim, nós vamos, com o tempo nós vamos nos tornar meio biônicos. E a tecnologia, quando ela é bem utilizada, quando ela está a serviço da ciência, da saúde, ela traz uma série de benefícios. Quando em mãos erradas é desastroso, mas quando a gente utiliza isso da forma correta, a gente só tem benefício. Então, o conselho que eu daria é para que os colegas tenham paciência, tenham noção de que não é uma coisa assim tão fácil para quem nunca utilizou, e que se preparassem, que buscassem ajuda, para esse processo acontecer da forma mais produtiva, de uma forma mais otimizada possível, porque senão a gente começa a não ter os resultados. E começa, obviamente, vai culpar o computador, vai culpar o software, vai culpar o equipamento, enfim, nunca a culpa é nossa. Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é um editorial do nosso Digital Dentistry in Science, esse nosso caderno novo aí da Editora Plena, que é totalmente focado em odontologia digital, que o Dr. Marcos comentou, e que em breve vai se tornar uma revista independente. Então, esse último editorial fala exatamente sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Essa aqui é o meu site, a aba que tem as minhas publicações. E aqui está o nosso último editorial, que eu já abri aqui para a gente trocar uma ideia. Então, todos estão convidados aí para acessar e baixar os artigos, tá tudo liberado.
E o que eu gostaria de ressaltar aqui nesse texto, né, que eu falo sobre mindset, né, se você tem um mindset digital ou analógico, né, é justamente falar um pouquinho sobre o significado de mindset, né, de mentalidade. Então, tá aqui, ó, serve para definir o modo de pensar de uma pessoa e suas crenças, né, o termo vem da psicologia cognitiva, e se concentra em como as pessoas processam as informações. Então, a gente tem uma capacidade limitada de absorver e gerar informações. E os mindsets, né, as mentalidades, ajudam a filtrar o que é absorvido e como isso é interpretado. Então, é como se a gente tivesse, né, um software instalado, né, que são as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, e a nossa mentalidade processa as novas informações, filtra, né, e gerencia baseado nesse software. Então, se a gente tem um software analógico, a gente sempre vai achar que tecnologia é algo inacessível para a gente, é outro mundo, né, não é para mim. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa mudar essa mentalidade. Né? A gente precisa mudar esse software e aí tem esse aspecto aqui cognitivo, que é justamente o que eu estou falando. Tem um aspecto que é relacionado à ação. Então, a primeira coisa é ir ler, é estudar, tentar entender um pouquinho como é que funciona, buscar ajuda, como eu falei, né? Por exemplo, ter um profissional de TI à disposição, e tentar entrar nesse mundo com um mínimo de preparação aí, né? Isso passa por tudo, desde ter uma máquina, né, falando do ponto de vista prático, desde ter uma máquina correta, compatível com os softwares e sistemas que eu vou utilizar, ter uma conexão de alta velocidade, né, com a internet, ter um bom profissional de TI ou dois à sua disposição, né, conhecer todos os sistemas, todos os softwares que existem no mercado para a gente poder trabalhar, né, no nosso caso, com a ortodontia digital, né, e começar a usar. Né? Para concluir, eu gostaria de dizer assim, né, que a gente precisa perceber, entender que as coisas caminham para frente. Né? Então, a gente não vai ver muita gente aí fazendo banda em todos os dentes, não vai ver muita gente usando somente fios de aço, brackets duais, né? Então, se a gente quer permanecer no mercado tendo lucro, tendo satisfação profissional, bons resultados e atendendo o que eu acho que é o mais importante, o que de fato o cliente quer hoje, a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar esse mindset, essa mentalidade. Né? Para isso a gente precisa conhecer esse novo mundo aí e dar os passos que são necessários para poder começar a ter retorno disso tudo, né? Desse investimento que a gente tem que fazer em tempo, em esforço, em trabalho, em dinheiro, tá? Então é isso, pessoal. Professor, as técnicas de colagem indireta representavam um maior custo e uma grande dificuldade para o colega. Ainda falando da migração para o digital, como que está esse processo hoje? Então vamos lá, Marcos. Essa tua pergunta é bem interessante. Né? E antes de eu te dizer o que eu acho, né, que está acontecendo nesse processo de migração de um protocolo laboratorial, manual, de colagem indireta para um processo assistido por sistemas CAD/CAM, né, por um protocolo digital, vamos chamar assim, eu acho que é importante, é legal a gente sempre lembrar por que colagem indireta é importante, né? Ou melhor, por que a fase, né, o procedimento de colagem do aparelho fixo é crucial, é vital para o sucesso do tratamento. Primeira consideração é óbvia, mas é sempre bom lembrar que quanto mais deficiente, né, for a nossa colagem inicial, mais tempo a gente vai demorar nas fases iniciais de tratamento, nas fases de alinhamento e nivelamento, que são as fases preparatórias para nossa mecânica principal depois.
Então, se a gente fica muito tempo perdendo, recolando o bracket, voltando o fio, uma hora mexe na cara superior, uma hora mexe na cara inferior. Quer dizer, essa fase que é para durar meses, aí, sei lá, 4, 5, 6 meses no máximo, em alguns casos ela passa de 1 ano, de 2 anos até, porque a gente já está trabalhando na mecânica principal, eventualmente corrigindo algum tipo de discrepância anteroposterior, né, fazendo uma correção sagital, ou enfim. E aí a gente descobre que tem que recolar um bracket. Então, quanto melhor a gente fizer a colagem inicial, mais eficiente, né, nós seremos na nossa mecânica e mais rápido nós vamos terminar o nosso caso. Esse é um fator importante. Né? O segundo fator importante é lembrar sempre, né, do artigo clássico do Andrews, de 72, em que ele fala sobre as 6 chaves da oclusão normal, e que ele definiu, a partir de uma amostra de casos não tratados, né, que supostamente teria uma oclusão ideal, quais seriam as posições espaciais, né, tridimensionais ideais de cada dente, né, e aí para isso ele utilizou algumas referências, né, que se tornaram clássicas. A gente sempre fala, vamos pegar aqui um dentinho, né, opa, aqui um dentinho, né, a gente sempre lembra desse eixo vestibular da coroa clínica, e aí o ponto, né, o médio aqui, o centro da coroa, que é a referência que ele usa, né, e esse eixo tem que ser paralelo às faces proximais. E aí ele, para ter uma referência, né, para ter uma linha de referência para ver essas variações tanto de angulação e de torque, ele definiu o plano de Andrews, né? O plano de Andrews seria a coincidência entre esses pontos médios aqui do eixo vestibular da coroa clínica, e isso, quando, por exemplo, a gente tivesse os dentes alinhados e nivelados e tivesse um arco retangular 19 por 25, 21 por 25 passando nessas canaletas, né, isso definiria esse plano de Andrews. E aí, como a gente teria os ajustes que normalmente a gente fazia nos arcos, né, as dobras de primeira, segunda e terceira ordem que a gente fazia nos arcos, sendo incorporada nos brackets, né, é como se a gente estivesse fazendo uma mudança, uma adaptação da anatomia de cada dente, da mesma forma que a gente faz, por exemplo, com os atátimas, né, a gente otimiza a anatomia de cada dente para facilitar determinados movimentos. O pré-ajuste, né, a incorporação dos ajustes nos brackets, né, no in-out, na angulação e no torque, é nada mais do que uma alteração da anatomia da superfície de colagem, ali da superfície vestibular do bracket, para que quando a gente tivesse, então, um fio 21 por 25, né, 19 por 25, passando e alinhado aquilo, todos esses pré-ajustes vão se expressar colocando o dente na posição ideal. E aí isso define o plano de Andrews. Né? Então, quais seriam as referências que ele utilizou? Né? A referência, melhor, que ele utilizou seria uma linha perpendicular a esse plano de Andrews, onde ele vai determinar a angulação e o torque. Tá? Então isso é importante a gente entender. Então, para que não reste dúvida sobre o que eu estou falando, vamos imaginar uma situação hipotética em que a gente tivesse um bracket convencional e a gente colasse também no centro da coroa clínica, mas chegasse num arco 21 por 25 de aço, 19 por 25 de aço, sem as dobras, sem torque, sem in-out, né, sem nenhum tipo de dobra para fazer algum tipo de angulação, quer dizer, sem as dobras de primeira, segunda e terceira ordem, deixando só a relação da base reta, né, sem pré-ajustes, com a anatomia de cada dente, exercer a movimentação. Imagina o que iria acontecer, para onde que os dentes iriam. Ia ficar muito estranho. Tá? Então esse é o segundo ponto, né, da importância da colagem direta, que é o de a gente acertar mesmo a posição do bracket logo de cara. E o problema é que existe muita variação anatômica, né? E isso impacta muito na expressão desses pré-ajustes, né? Existem também mecânicas diferentes para mais oclusões diferentes, e por isso que foram criadas várias prescrições
né? Por exemplo, casos sem extrações, casos com extrações, e aí aquelas compensações de rotação, né? Quando a gente precisa fazer movimento de corpo para fechar espaço, enfim. Então tudo isso tem que ser levado em conta na montagem, né? Hoje a gente tem essas prescrições aí mais adaptáveis, né? Low torque, high torque, enfim. Então isso que eu estou querendo dizer dá para a gente dimensão do como é importante a colagem indireta para que a gente seja mais eficiente e ganhe tempo depois. Isso também é muito importante, por exemplo, em tratamentos com brackets caros, né? Brackets estéticos caros, a gente ficar recolando, né? É prejuízo. E não é o motivo do nosso papo aqui, mas assim, a colagem indireta para ortodontia lingual, por exemplo, é fundamental, né? Só esse parênteses aí. E por que nem todo mundo faz isso como rotina no consultório? Pegar o modelo de gesso, traçar lá as linhas, tal, colar os brackets aqui, depois isolar primeiro, depois fazer uma cola quente aqui, tirar aí, porque isso dá muito trabalho, né? Então se você tiver uma estrutura pequena, por exemplo, como a minha, um consultório pequeno, eu não faço colagem direta manual, é aquele raciocínio lógico, né? Não vou fazer direto na boca. E aí com as consequências que a gente acaba tendo. Então o que seria legal, né? Seria legal a gente ter um processo que pudesse nos auxiliar a criar essa modelinha de colagem direta de uma forma muito mais otimizada, né? Sinérgica, vamos colocar assim. A gente usa o computador, usa a tecnologia para melhorar o nosso grau de acurácia, né? De precisão ali, no posicionamento dos brackets, e usa essas informações para auxiliar o processo físico mesmo, né? De colagem. Quer dizer, facilita para a gente criar essa moldeira, né, esse trayzinho para fazer a colagem direta. Tá? Então eu acho que é legal sim fazer a colagem direta. Eu acho que isso ainda é uma coisa que está sendo desenvolvida, está incipiente, as pessoas ainda não entendem muito bem. E para ilustrar isso, eu só queria mostrar aqui, né, o que a gente tem visto hoje no mercado. Então vamos mudar a cena aqui um pouquinho, só um pouco. Então uma das opções que a gente tem para nos auxiliar nesse processo digital é contratar uma plataforma, terceirizar essa fase do processo. Eu trabalho com a Adtech, eu sou consultor técnico do sistema Cleartech, e aqui a gente está vendo um caso, né, nosso, de colagem direta, está utilizando um bracket EasyClip, que é um bracket autoligado pré-ajustado, uma das versões, né, dos brackets autoligados com a prescrição Damon aqui standard, e nesse caso o que a gente solicitou no plano de tratamento, na opção que a gente tinha, era primeiro, antes de fazer a colagem, fazer um setup. Olha que interessante. Então a gente tem um setup, e claro que esse setup aqui não vai acontecer como no passe de mágica, igual nos alinhadores, onde de fato cada step, cada passo é transportado para a boca do paciente. Aqui não, aqui é o setup segue as nossas orientações, o nosso plano de tratamento, mas ele serve para a gente criar aqui um arco ideal, criar a posição ideal de cada dente, e isso aqui é mais ou menos como se a gente estivesse customizando a nossa prescrição, né? Fazendo pequenos ajustes. Eventualmente a gente tem, depois que é feito aqui o processo, né, de engenharia reversa, a gente vai ter em alguns brackets um padzinho, né, pequenos ajustes de rotação, de angulação, de torque, que vão acabar sendo incorporados na base, que tem que ser feito com uma base de resina. Então essa é uma opção. Uma outra opção é simplesmente solicitar a colagem indireta em cima da maloclusão, sem o setup, né, e o que a gente vai ter como resultado é isso aqui, uma moldeira, né, de colagem indireta, que vai chegar para a gente. Nesse caso aqui é um caso com extração, né, que é uma coisa que não tem ali, extração da arcada inferior, que é um caso cirúrgico,
né? Mas só para ilustrar. Então chega assim para a gente, isso aqui é tudo de bom, né? Que a gente consegue fazer uma colagem na cara superior e inferior em 10 minutos, tá? E isso aqui reproduz exatamente o que a gente fez aqui no computador. Outra opção é utilizar um software, né? Esse aqui que a gente está vendo é o Maestro, e fazer todo o processo de forma manual, mas manual que eu digo operador dependente, né? É a gente, o profissional que de fato faz a segmentação dos dentes, pode fazer um setup ou não. Mas aqui a gente tem então a possibilidade de ver com grandes detalhes, né, a posição do bracket, utilizar as linhas de referência, aquele eixo da coroa. Aqui a gente vê, né, aqui é perpendicular ao plano de Andrews, então aqui está bem ilustrado o que é o tórax, o que é a angulação. Então é interessante, por exemplo, quando a gente altera aqui a posição do bracket, a gente altera o tórax. Isso aqui tem pesquisas, inclusive, mostrando isso. Quanto mais para sisal, menor o torque. Quanto mais para cervical, maior o torque. Né? Na alteração. Pesquisa do professor Vigorito com o professor Moresca da USP fala bastante sobre isso. Tá? Então aqui a gente tem essas distâncias, né? Por exemplo, a distância aqui do centro até as proximais, até a cervical, incisal. E eu consigo então ver em detalhes o posicionamento de cada bracket. Tá? A partir daqui, nós temos então algumas opções de criar modelos, né? De criar os guias. Por exemplo, tem aqui uma que está aqui no meu Insta, né? Um jigzinho. Tem uma outra interessante, e a gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, é como se fosse um formato aqui de um alinhador, onde ficam só as janelas para colagem, né, dos brackets. E aí a gente tem isso aqui, um STL que é exportado, na verdade, o correto, a gente precisa segmentar isso aqui, né, ou fazer como uma resina bem elástica para depois poder tirar, mas isso aqui não tem como errar o posicionamento do bracket. Tá? Então, uma das coisas que a gente percebe é que o procedimento de colagem dessa forma pode ser delegado com eficiência. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Não sei se eu consigo responder a tua pergunta, mas eu acho que o caminho é nessa direção. E só vai cada vez ficar mais eficiente, né? Mais rápido, prático. Né? É isso. Dr. Maurício, em sua experiência com alinhadores, como você maneja os casos de alta complexidade? Daniela, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a tua pergunta. Eu acho que ela é super oportuna, porque me dá a chance de poder fazer alguns comentários que eu acho que são super importantes, né? Serem debatidos, serem considerados nesse momento, que para mim é um momento um pouco delicado aí, que nós estamos vivendo na ortodontia, na odontologia, né? Um momento aí de mudança de paradigmas com algum risco, né? de termos uma descaracterização da nossa especialidade. Tá? Então, já dando um spoiler em relação ao que eu vou falar na sequência e respondendo então a sua pergunta de forma bem sincera e objetiva, né? A maneira como eu manejo os casos de alta complexidade com alinhadores é utilizando aparelho fixo. Né? Eu sempre lembro de uma palestra do professor Chris Chang em Washington, no Congresso da Associação Americana de Ortodontia, né? Com um auditório lotado, mais de 2.000 pessoas, eu acho que ele devia ter lá. Suas apresentações são sempre brilhantes, né? Ele mostrou um daqueles casos complexos que ele está acostumado a tratar de forma genial e perguntou para a plateia se ali alguém trataria com alinhadores. Todo mundo deu risada e ele deu uma daquelas tiradas clássicas, né? I don't have the balls, ele falou. Eu não tenho coragem. Uma coisa que a gente precisa aceitar, a gente precisa entender,
e a gente vai ser muito mais feliz se a gente entender isso, porque também abre portas para um outro tipo de abordagem que a gente vai falar depois, é que alinhadores não servem para todos os casos, não são indicados em todos os casos. E não sou só eu que estou dizendo. Nós temos aí algumas revisões sistemáticas sendo publicadas, essa aqui do pessoal do Carlos Floresmir do Canadá, super recente, ó, dizendo que para alguns tipos de movimentos, né, que podem ser obtidos com alinhadores, apenas um grau de baixo a moderado de eficiência foi identificado. Quer dizer, precisa ser muito estudo ainda precisa ser feito, né? Apesar de alguns movimentos podem ser comparados com as mecânicas com aparelhos fixos, isso só acontece em casos de más oclusões suaves ou moderadas. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo aqui que não precisa estudar muito para se concluir que alinhadores transparentes sejam indicados para todas as más oclusões e tenham a mesma eficiência, né, a mesma eficácia que os aparelhos fixos. Uma outra revisão sistemática com várias meta-análises, né, que saiu aqui no European Journal of Orthodontics, também super recente. O pessoal do Eliade está dizendo com todas as letras que os tratamentos ortodônticos com alinhadores, né, estão associados com resultados piores, né, na comparação com aparelhos fixos em pacientes adultos. Então aqui está dizendo que as evidências atuais não suportam o tratamento com alinhadores, o uso dos alinhadores, da mesma forma, com a mesma eficiência e efetividade, né, dos brackets, dos aparelhos fixos, que continuam sendo o padrão ouro. Tá? Então, em primeiro lugar, isso. Não dá para querer tampar o sol com a peneira. Eu, recentemente, publiquei um artigo de opinião, né, que pode ser considerado aqui um editorial, mas ele, na verdade, é um artigo de opinião no nosso Digital Dentistry in Science, da editora Plena, que acabou se tornando um artigo até bastante comentado. Ele é polêmico, porque eu sou muito sincero, né, muito transparente, em que eu falo um pouquinho, né, do que eu disse aí no início, sobre o momento delicado que a gente está vivendo. Tá? Então, eu acho que precisa ficar evidente que quem tem que estar no comando do processo, né, de decisão terapêutica, etc., somos nós, somos os ortodontistas, não a indústria. Tá? A indústria está no papel de nos fornecer, né, eles têm todo o direito de ter lucro, de fazer propaganda dos seus dispositivos, né, dos seus sistemas, mas eles precisam ser honestos. Né? Então, quando a gente vê com grandes companhias, grandes corporações, né, na verdade corporações gigantes, manipulando a opinião pública, né, com campanhas milionárias de marketing, né, um marketing muito bem feito, manipulando a opinião pública para que o nosso cliente venha pedir determinado aparelho no consultório achando que ele é o melhor do mundo, né? O pessoal do Pânico brincava, e achando que isso serve para todos os casos. Isso é um grande, além de ser uma grande falácia, é um grande risco para a gente, né? Um atentado, né? Uma agressão ao que nós temos de mais valioso, que é a nossa liberdade de convicção, né? De saber o que é melhor para os nossos clientes e indicar o melhor aparelho para cada caso. Então, por isso que nós somos chamados de profissionais liberais, porque nós temos liberdade de convicção e respondemos por isso. Né? Nós somos autorizados por lei a fazer diagnóstico, a tomar decisão terapêutica, a realizar procedimentos terapêuticos, enfim, né? Seguindo a lei, seguindo o código de ética. Então, a lei dá para a gente essa liberdade de convicção e, ao mesmo tempo, a gente responde se a gente criar algum dano, né? Enfim, aquela história de culpa, dolo. Tá? Então, isso tem que estar na nossa mão. Quando a gente vê essa manipulação que acontece na opinião pública através de um marketing muito bem feito, e, ao mesmo tempo, a gente vê a mesma manipulação acontecendo na classe, né?
criando quase que um sistema de pirâmide aí, onde você estimula uma utilização desenfreada de um determinado dispositivo terapêutico para que você fique bem num programa de milhagens, né? Você tenha benefícios, né, de um programa de milhagens. Isso é muito perigoso, né? Isso é uma como se a gente estivesse abrindo mão do nosso bom senso, da nossa razoabilidade, dos nossos critérios, né? E o nosso ego estivesse falando mais alto. Quem que ganha com isso, obviamente, é a indústria, né? E que está no seu direito, como eu disse, eles são, vamos dizer assim, são empresas que estão abertas no mercado. O que eles querem é lucro, o que eles querem é retorno financeiro, eles não estão muito preocupados com a gente. Quem tem que defender a ortodontia somos nós, tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa ficar de olho nisso, tá? O que não quer dizer que, com o tempo, a gente não possa, dentro de uma curva de aprendizado, né, tratar alguns tipos de casos um pouco mais complexos, né? Não, como eu disse, todos os casos, mas usando eventualmente algum tipo de acessório, elástico de classe, ancoragem esquelética, alguma coisa mais pontual assim, eu acho que vale, tá? Mas o grande barato, e eu acho que esse é o futuro, são os tratamentos híbridos. São os tratamentos em que a gente vai ter uma fase inicial com um aparelho fixo. Em geral é assim, né? O oposto também é possível, mas em geral é assim, uma fase inicial para a gente usar a ferramenta do Bracket, né? Que exatamente o que essas revisões sistemáticas estão dizendo, onde os alinhadores têm deficiência de resolver aqueles movimentos específicos, né? Por exemplo, de rotação de mais de 25 graus de um premolar, um exemplo. É muito mais fácil resolver isso com um aparelho fixo. Eu já vi casos aí no Instagram, no Facebook, em grupos, né, de colegas super contentes de terem resolvido um caso de rotação de um premolar em um ano, né? Coisa que a gente resolve como sistema binário aí, com um aparelho fixo em um mês. Tá? Então vamos aprender a ser mais inteligente e não ser refém, né, da indústria. Usar a cabeça, né? Não ser ovelha, não ser gado. E usar o melhor de cada mundo, né? Então vamos começar a utilizar essa combinação. Eu conheço alguns executivos, engenheiros da Align Technology que saíram da Align justamente por causa disso. Então, criando outras empresas que o foco vai ser essa abordagem híbrida. Então, eu acho que o futuro é esse. Tratamentos mais objetivos, mais rápidos, porque depois de 6 meses você tira o aparelho fixo e aí passa a usar os alinhadores para poder finalizar. E nós vamos ter clientes mais felizes com os resultados, mais satisfeitos. E a gente vai estar sendo mais honesto, mais ético aí. Hoje, com a forte tendência de se fazer o planejamento ortodôntico baseado no diagnóstico pela face, qual é o grande diferencial que a tomografia computadorizada de feixe cônico tem em relação aos exames radiográficos convencionais, em termos realmente práticos, para o tratamento ortodôntico? Então vamos lá, Marcos. Obrigado pela pergunta. Você sabe que esse tema é do meu maior interesse, né? Foi onde eu comecei a estudar, a desenvolver as pesquisas, que é a área de diagnóstico 3D a partir da tomografia computadorizada. E esse foi o tema da minha dissertação durante a pós-graduação na USP. Foi lá que eu me envolvi com esse universo todo. Foi lá que eu comecei a fazer as parcerias para os vários projetos aqui e fora do Brasil também. Isso, entre outras coisas, redundou nesse nosso livro, né, que vocês devem conhecer, que é o livro de diagnóstico 3D em ortodontia, da editora Napoleão, que até já tem uma edição em espanhol da editora Moca. Então é uma área que eu gosto muito, né? E
posso discorrer com algum grau aí de experiência. Num primeiro momento a gente fica mais deslumbrado mesmo, que é usar a tomografia em 100% dos casos. E depois a gente vai passando por essa curva de aprendizado, como em qualquer nova técnica, né, nova filosofia, e vai com alguns freios e contrapesos acertando as coisas. Eu acho que, sendo bem sincero, a tomografia vai ser rotina no futuro, para praticamente quase todos os casos, na medida em que a gente tem aí a evolução dos scanners, né, dos tomógrafos, a evolução dos sensores, de hardware, de máquinas mais poderosas, de softwares mais poderosos, que vão fazer o pós-processamento dos DICOMs, né, dos arquivos nativos da tomografia, gerando cada vez mais informação, mais detalhe, né, mais informação relevante, de forma mais barata, mais prática, mais viável e com menos dose de radiação. Tá? Em relação à radiação, acho que isso já está pacificado. Né? Hoje nós temos protocolos de aquisição que geram, né, que expõem o paciente a uma dose de radiação até às vezes menor do que uma panorâmica. Tá? Mas a gente sempre, nesse caso, tem que olhar para o princípio ALARA da radiologia, né? Quer dizer, as low as reasonable achievable, quer dizer, tão baixo quanto racionalmente possível. Em outras palavras, quer dizer assim, se precisa fazer, se o clínico está achando que vale a pena fazer para ele tomar uma decisão terapêutica, então ele que faça, mas no momento que ele fizer, e que essa indicação for bem embasada, ele também tem que tirar proveito daquele exame. Tá? Então aí entra uma outra questão, que é a questão de não adianta a gente receber lâminas impressas se a gente não tiver pelo menos a possibilidade de abrir aquele DICOM num viewer em que ele tenha sido processado por um radiologista experiente, que tenha obtido informações relevantes. Né? Então aí tem várias questões, né? Por exemplo, você falou, a ortodontia hoje está dando mais importância para face, concordo. Não só para face, mas, né, como a estética do sorriso, acho que também é fundamental. Mas existem inúmeras situações em que eu acho que é interessante você ter uma tomografia. Por exemplo, para avaliação de vias aéreas, para avaliação das articulações temporomandibulares, toda a morfologia dentoalveolar, a morfologia esquelética. E eu estou falando, né, mais especificamente da ortodontia, porque a odontologia como um todo está utilizando muito a tomografia. O pessoal que faz, por exemplo, implantodontia não faz mais sem tomografia. Né? E aí tem uma outra questão, que é uma questão que tem que ser levada em consideração, que é o fato da tomografia não ser via apenas para diagnóstico. Tá? Hoje ela serve também para o planejamento virtual. Eu vou ilustrar aqui, vou mostrar alguns casos. Então a gente pode fazer setups ortodônticos, inclusive, com a raiz limpa, delimitada, né? Com a sobreposição, por exemplo, do STL nas coroas dos dentes, para você ter uma anatomia extremamente acurada, precisa. Com a possibilidade da sobreposição de arquivos OBJ de face, fotografia 3D de face. Então você tem hoje o paciente virtual que é criado, e para isso você precisa usar o software correto, né? Você precisa ter as ferramentas à disposição, porque senão realmente fica um luxo, fica uma coisa que, né, se você vai pedir um exame com esse potencial, né, com esse valor, você tem que saber tirar proveito dele. Né? Às vezes tem aquele ditado lá, que Deus dá nozes para quem não tem dente. Desculpa a piada infame, mas é mais ou menos isso. Se for usar, tem que saber usar. Se não, usa o que está servindo para você. O que eu quero deixar bem claro é que eu não estou desqualificando as técnicas convencionais. Pelo contrário, continuo usando panorâmica, periapical. Por exemplo, para diagnóstico de cárie tem que ser periapical. Né? Panorâmica, ela também tem uma geometria de aquisição que é diferente da tomografia. Por mais que a gente possa fazer um corte coronal panorâmico com um arquivo DICOM de face, hoje essas panorâmicas digitais,
estão assim fantásticas, a qualidade da imagem, dá pra gente muita informação que às vezes substitui uma tom. Né? Até a tele, eventualmente eu peço, dependendo do que eu quiser ver. Então é isso, eu acho que é critério na indicação. E segundo, se você for pedir, ter certeza que você vai poder extrair tudo de valioso que tem naquele exame. E aí tem um monte de variáveis aí, né? A qualidade do tomógrafo, a calibração, a competência do técnico para obter o exame, ou esse primeiro pós-processamento que é feito na radiologia, depois como que esse arquivo é enviado para a gente. Isso tem a ver com teleodontologia, né? Com essa facilidade que a gente tem hoje de transmissão de dados, né? E aí você na outra ponta, gente, né? A gente tem que ter um programa legal para trabalhar isso, para gerenciar isso. E hoje, no meu processo de decisão terapêutica, eu não consigo viver sem a tomografia, tá? O que não quer dizer que eu peço em 100% dos casos. Mas o fato de a gente estar baseando o diagnóstico na face não quer dizer que, na minha opinião, isso não tem muita relação com pedir ou não tomografia, né? Talvez se você quiser dizer que a tomografia, que a cefalometria como a gente conhece, talvez esteja um pouco em desuso, eu concordo plenamente com você. E fazer cefalometria em terceira dimensão é uma coisa totalmente diferente de fazer a partir de uma imagem bidimensional, né, onde você tem uma série de distorções, de sobreposições, né, e que aquilo ali é interessante, né? A gente tem um esquema geométrico em que a gente tem bastante informação ali relevante, que nos ajuda a tomar decisões, mas o que a gente vê na tomografia, que é o que os americanos chamam de true anatomy, né, a anatomia real do paciente, é uma abordagem totalmente diferente. Né? Então não dá para pegar a cefalometria que a gente está acostumado a fazer no convencional, no 2D, e enfiar ela, encaixar ela no 3D, é outra coisa. Né? Então protocolos de cefalometria 3D estão sendo desenvolvidos ao redor do mundo, mas ainda não, na minha opinião, não existe consenso. Né, modelos matemáticos, né, por exemplo, em criar normas, né, tridimensionais, e aí você vai tentar sobrepor para ver onde que está onde está a discrepância, né? Mas eu acho assim, outros tipos de medidas, né, de mensurações vão ser mais importantes, medidas volumétricas, né, planos, assimetrias, tem um monte de coisa que dá para a gente observar nas tomas. Tá bom? Então é isso. Dr. Maurício, grande parte dos ortodontistas ainda não utilizam a tomografia computadorizada como rotina clínica mesmo. Neste sentido, e considerando-se especificamente os casos não cirúrgicos, em que situações a tomografia seria imprescindível para um diagnóstico mais acurado? Daniela, respondendo a sua pergunta em relação à indicação de tomografia, como é que você falou assim, além dos casos cirúrgicos, né? Então, não são só nos casos cirúrgicos que tem indicação. Né? Mas se a gente for falar sobre os casos cirúrgicos, eu diria para você que muitas vezes a gente precisa da tomografia para ter certeza que o caso é cirúrgico. Entendeu? Então, né, os casos limítrofes aí são fundamentais. Isso sempre remete ao acrônimo do ARNET, né, o FAD, que quer dizer Face, Airway e Bite. Né? Então, face, oclusão e via respiratória. Então, você tem um caso em que você tem dúvidas em relação a um desses três itens, né? Talvez a tomografia seja indicada, por exemplo, no diagnóstico diferencial para indicar um paciente para ortognática, a via aérea às vezes é fundamental. Eu vou mostrar um caso aqui para ilustrar isso e depois eu vou mostrar um outro caso que eu acho que é da nossa rotina também e que a tomografia ajuda muito, tá? Que é um caso de reabilitação, ok? Deixa eu só mudar a cena aqui. Então aqui, ó, esse aqui é um paciente que tem que é uma relação anteroposterior de classe 2, né, deficiência maxilomandíbula, uma deficiência muito importante aqui de mandíbula, um perfil bem
retruído aqui, né, um nasolabial acentuado, e esse paciente tem uma via expiratória muito estreitada, tá? Então, o que a gente vai fazer com um caso desse? Tá? Então, a gente vai associar sempre levando em consideração que esse aqui é um software chamado Invivo Dental. É hoje o melhor programa para fazer o pós-processamento de DICOM do mercado, né? Um concorrente do Dolphin nos Estados Unidos, ele é líder do mercado. E a gente tem aqui então essa reconstrução volumétrica das vias respiratórias com uma escala de cores indicando aqui a área de maior estreitamento, né? E, por exemplo, como esse estreitamento se prolonga, então quanto mais para vermelho, vermelho escuro, preto, pior fica, né? Então, esse é um paciente jovem, está em forma, tal, né? E o fato dele ter esse estreitamento não necessariamente implica que ele vai ter algum tipo de problema de apneia e ronco, mas nesse caso ele tem, né? Ele ronca, ele faz apneia, etc. Então, como que a gente vai tratar esse caso? Para mim, na minha opinião, esse é um caso cirúrgico. Então, aqui a informação, esse tipo de informação aqui que eu obtive na toma é fundamental. Um outro caso que eu acho que é super interessante é esse caso aqui, que é a rotina para a gente, que é um caso de reabilitação, e aqui a gente está vendo também no em vivo um exemplo daquilo que eu falei anteriormente. O que seria? Seria o paciente virtual. A gente tem aqui a foto, né, que está aqui em formato de malha, né, mas é a foto 3D. A gente tem aqui o DICOM, né, que é o volume, né, então, que tem toda a morfologia aqui craniofacial, né, tem aqui a via aérea, e a gente tem aqui também, vamos mostrar os STLs que estão sobrepostos. Vamos tirar aqui a pele. Para que fique mais para que fique mais fácil de a gente perceber. Aqui então a sobreposição dos STLs, né? E além disso, nesse caso foi possível também fazer o que? O planejamento dos implantes, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente está vendo aqui agora num outro filtro os implantes aqui que estão colocados, e eu também coloquei as coroas, né? Se a gente for aqui para a aba de implantes, então eu consigo planejar a colocação desses implantes, a posição desses implantes, levando em consideração o nervo. Isso, claro, a gente sempre faz em conjunto com o implantodontista e tal, mas isso me ajuda muito a planejar o caso. E aí eu faço a sobreposição do STL, e eu tenho também, junto com o implantodontista, a possibilidade de customizar aqui, de desenhar uma coroa, né, e ver, por exemplo, aí até como é que fica os contatos, né? Se eu aumentar aqui, ó, como é que fica ali o vermelhinho, né? E aí é possível exportar essa coroa aqui em STL. Existe uma biblioteca de coroas, existe uma biblioteca de implantes, né? Então isso tudo aqui eu estou mostrando um exemplo, né? Existem várias ferramentas aqui, né? A sobreposição, por exemplo, antes e depois de um caso cirúrgico, né? Um avanço de bacia mandíbula, o que acontece com a via aérea, usa essa ferramenta. Mas eu estou mostrando só um exemplo de como a tomografia pode ser útil para a gente, além de casos cirúrgicos, né? E esse é um caso super interessante, né? A gente vai voltar aqui para o modelo e a gente vai ver uma coisa aqui que eu acho que é super relevante, que é fazer um corte aqui da PM. E aí a gente vai ver como esse côndilo aqui está deslocado, né? Fazendo
Então, essa ferramenta chama-se Slice Locator, então a gente faz cortes em cima do volume 3D e encontra totalmente fora de posição. Se a gente tirar esse volume aqui e deixar só o STL, né, a gente vai ver então que provavelmente está tendo algum fulcro aqui, né? Essa posição de terceiro molar aqui está provavelmente interferindo na posição desse côndilo, né? Então, eventualmente isso pode alterar o nosso planejamento. Não, então esse não é o caso para botar implante aqui. O ideal seria fechar esse espaço, mas não é possível fechar esse espaço, então precisa fazer algum ajuste aqui. Tudo isso aqui é importante, né? E esse tipo de informação vai ajudando a gente a tomar decisão antes e durante o tratamento. Ok? Então, é só um exemplo, né? Existem inúmeras outras possibilidades que a gente pode usar a tomografia, além de casos cirúrgicos. Tá? Professor, a anquilose dentária é um problema importante para a ortodontia porque impossibilita a movimentação do dente. A tomografia computadorizada de feixe cônico, ela é previsível, é um método previsível para a identificação desse tipo de problema? Em relação à tua pergunta sobre anquilose, eu vou tentar ilustrar aqui um pouquinho da minha experiência, dizer o que eu penso, mas antes só para complementar as duas perguntas anteriores, eu acabou faltando mostrar um lance que eu acho que é bem interessante. Deixa eu mudar a cena aqui para a gente ver o caso, só um pouquinho. Então, como eu estava falando, né, aquele lance do paciente virtual, que a gente está vendo aqui sou eu. Essa é uma foto que foi obtida com um scanner chamado 3DMD, de um pessoal de Atlanta. Talvez o scanner de face mais avançado do mundo. Eles trabalham com o FBI, né, projetos de identificação facial, com a NASA. E aí essa imagem, né, 3D aqui da minha face foi sobreposta ao volume da tomografia. E também eu fiz uma solicitação à companhia, né, que se chama Anatomage, para que eles trabalhassem aqui a parte esquelética e dental para criar um modelo, né, um anatomódel que eles chamam. Então, esse aqui é um serviço que a Anatomage presta e transforma aqui as bases esqueléticas em modelos e os dentes em modelos. Então esses dentes aqui, a coroa é uma coroa que foi sobreposta à coroa que tinha sido obtida com a tomografia. Então se a gente for colocar a tomografia aqui, a gente vai ver bastante artefato, né, fase de restauração, contato. Então quando a gente sobrepõe o STL fica perfeito. E também eu posso deixar ali a base translúcida e eu vou ver as raízes, as minhas raízes. Tá? E aí, o que é legal aqui? Que eu posso fazer um setup. Tá? Eu posso pegar e simular aqui uma disjunção. Eu posso, por exemplo, simular alguns movimentos aqui que eu queira fazer, a aplicação. Então é isso aqui que eu quero dizer, que às vezes a tomografia não é só para o diagnóstico, né? Por exemplo, casos de tracionamento de dentes inclusos, esse tipo de setup aqui é super válido, tá bom? Em relação agora à anquilose, tá? Esse aqui é um caso que eu tive, que me complicou muito a vida, né? É um caso bem já relativamente antigo. Esse que a gente está vendo aqui, o incisivo central superior esquerdo e o incisivo central superior inferior também, né, esquerdo, ambos já com uma imagem já de uma anquilose mais avançada, né? Você sabe que a anquilose é quando há algum curto-circuito aqui no ligamento periodontal, né? São várias as causas e a gente tem uma descontinuidade do ligamento periodontal, então é o cemento, que
que é o tecido fecal da raiz, ele acaba se fusionando ao osso e aí o dente não pode mexer. E com o tempo vai acontecendo, já está acontecendo aqui, que é uma reabsorção substitutiva, o osso vai tomando lugar da raiz. Né? Então a gente está vendo isso aqui num aspecto tridimensional, pode ser também detectado clinicamente. E isso aqui também é uma coisa que a gente, né, consegue numa fase como essa aqui, bem periapical, tá? Mas se a gente for querer usar a tomografia para fazer algum tipo de diagnóstico, não só de anquilose, né, mas uma abordagem mais endodôntica, como fraturas, né, canais acessórios, um monte de coisa que pode aparecer na tomografia, a gente precisa fazer com um volume, um DICOM correto, né, um FOV correto, vamos dizer assim, né, um FOV mais direcionado e um equipamento que permita que eu tenha um voxel bem pequenininho, né, e aí eu consigo ver detalhe, né, eu consigo ver aqui, por exemplo, nesse corte que tem uma continuidade do ligamento periodontal, né, você vê que imagem bonita aqui na imagem 3D, né. E aí tem, por exemplo, nesse caso aqui desse programa, tem uma ferramenta muito bacana que é uma ferramenta dedicada para endodontia, em que eu consigo fazer vários cortes e aí eu consigo enxergar muita coisa. Nesse caso a gente está vendo uma cárie gigante aqui, né? Consigo fazer cortes axiais e eu consigo utilizar alguns filtros que são bem interessantes aqui para segmentar, isolar esse dente, né? E, por exemplo, aqui, ó, comprimento do conduto radicular. Eu consigo utilizar alguns gradientes, aqui, ó, que é interessante, esse aqui, né? Eu consigo ter uma visão bem legal da cavidade, né? Aqui da restauração que ficou recobrindo aquela cavidade, aqui um desgaste por parafunção, né? E aqui o dente, o volume. Então aqui com um DICOM desse, com uma aquisição correta dessa, eu consigo ver bastante coisa. Né? Então, se clinicamente e com uma periapical não for o suficiente, aí a gente vai para uma tomo. E se for para tomo, tem que ser uma tomo como essa. Tá bom? A OrthoScience, importante revista no cenário da ortodontia no Brasil, acabou de lançar, agora no final de 2019, o caderno Digital Dentist in Science. Como diretor científico deste caderno, nos conte um pouco como surgiu a ideia e qual a proposta dele. Obrigado pela pergunta, Daniela. De fato, o Digital Dentistry in Science é uma cria nossa, né? É um projeto que já estava incubado aí há algum tempo. Eu acho que tem tudo a ver, né, com o momento que a gente está vivendo. E criar um espaço onde a gente pudesse reunir ideias, né, conceitos, resultado de pesquisa, enfim, novas técnicas dentro desse universo da odontologia digital, me pareceu oportuno e algo que faz todo sentido. Né? Então, eu quando falo da Editora Plena, eu falo com muito carinho, né, com muita admiração. E eu não tenho palavras para agradecer essa oportunidade que foi, né, me concedida aí pela Janete, pelo José Antônio. Né, eu tenho conversado sobre esse projeto com a Janete há bastante tempo. Né, eu tive a sorte de ter a Editora Plena como parceira, como prestadora de serviço durante 5 anos da nossa gestão à frente da BOR Paraná, da Associação Brasileira de Ortodontia aqui no Paraná, do qual eu ainda sou presidente, né, estou entregando o cargo agora. E sei de todo o trabalho que a editora faz, não só pela ortodontia, mas pela odontologia brasileira, né, de forma dedicada, com muita diligência, né, com muito cuidado. E nada mais natural que a gente ter a oportunidade em função desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, de criar esse caderno, né? Então essa aqui é a última edição, né, que aliás ficou com uma capa muito bonita, né? Nós temos aqui como o coordenador editorial, né, o diretor científico da revista, o professor Alexandre Moro, né, que é
que é amigo pessoal, que é colega nosso de graduação aí, e como editores assistentes, também 2 colegas, 2 amigos, o Dr. Ricardo Moreira e o Dr. Aguinaldo Farias. Então, assim, fiquei muito feliz de poder ter esse espaço, né? Então, está aqui o nosso caderno, né? A página inicial do nosso caderno, que conta com um conselho editorial bem legal, e a gente vai fazer um upgrade no sentido de convidar colegas de fora do Brasil, né? Não um upgrade em relação à qualidade, porque o pessoal que está aqui é do mais alto nível, mas no número e também pelo fato da gente trazer experiências de fora, aí acho que vai ser legal. E a ideia é que isso aqui se transforme numa revista independente e com uma pegada diferente também, né? A ideia é que a gente consiga criar algum tipo de plataforma, né? Isso já está em desenvolvimento de sistema em que ela saia também do mundo físico, né? Ela pode continuar tendo a versão física, mas a ideia é que a gente tenha uma versão interativa, dinâmica dentro da web do DDS. Então o DDS, o nome, é só uma curiosidade, né? Foi aceito pela Janete, né? Quem abraçou esse projeto e não mede esforços para que as coisas aconteçam aqui, né? Inclusive agora nesse momento de dificuldade aí da pandemia, onde a gente teve que adiar, aí eles tiveram que adiar o Congresso do Arthur Science, onde a gente havia feito convite para o professor Chang vir para lá, aqui no Brasil, né, mais uma vez, e a gente já vai ter que esperar um pouquinho mais para ele retornar, né? Mas com certeza as coisas vão se acertar e a gente vai voltar para os eixos. Mas de qualquer forma, só uma curiosidade, o DDS, o termo Digital Dentistry Science, foi um insight que eu tive, né? Segue a linha editorial da revista, né? Por exemplo, aqui o nome da revista mãe, né? Orthodontic Science and Practice, né? Full Science and Practice. Então o Digital Dentistry Science segue essa linha editorial, ao mesmo tempo é um trocadilho com o grau de cirurgião dentista em inglês, né? Doctor of Dental Science, né? ou Doctor of Dental Surgery, mas enfim, é isso. Então a gente, de antemão, convida a todos os colegas que tiverem interesse em publicar, que nos mandem artigos, nos mandem suas ideias, suas contribuições, que serão muito bem-vindas, né? O caderno está aberto a todos. Bom? Professor, nos conte um pouquinho sobre o seu trabalho, né, os seus projetos, os eventos que você vai participar, para o pessoal que quer saber, que quer entrar em contato com você para poder participar dos seus cursos. Conta um pouquinho para a gente e deixa o seu contato. Marcos, Daniela, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, né, pelas perguntas muito oportunas, né, muito inteligentes, vocês estão bem antenados com o que está acontecendo aí e me deu a oportunidade de falar algumas coisas, inclusive, que eu gostaria. Eu acho que são importantes serem discutidas, debatidas nesse momento. Tá aí os meus contatos do meu Instagram pessoal, do Instagram da clínica, o Ortodontia, o A é de Acorce, né, meu sobrenome. Eu tenho uma página também no Face só sobre ortodontia digital, ortodontia 3D. Já tem até um tempo, mas tem bastante coisa legal lá. E sobre meus projetos atuais, o que está me tomando a maior parte do tempo, fora o meu dia a dia clínico, né, que eu acho que a gente é legal a gente falar do que a gente faz, né, então eu continuo atendendo na cadeira. Eu sou um ortodontista raiz que atendo meus clientes, tá? Meus clientes vêm aqui porque querem ser atendidos por mim. Não que eu ache errado delegar algumas tarefas, mas elas precisam estar dentro de um hall de ações éticas, né, e amparadas por lei. Então tem muita coisa que inclusive a gente vai poder delegar hoje com a tecnologia, com segurança, mas que até então não era possível ser delegado. Não dá né, não desmerecendo o trabalho de um auxiliar, mas não dá para um auxiliar colar aparelho e conduzir um tratamento. Então a gente vê essas coisas bizarras que a gente está vendo por aí, né? Então eu atendo meus clientes e eu uso muito do que eu desenvolvo aqui com os meus clientes no sentido de
criar uma relação de muito respeito, né, de muito cuidado com os meus clientes, usando essas ferramentas novas aí de tecnologia, de diagnóstico, de customização de dispositivos, etc. Para pensar a ortodontia, para gerar conteúdo, né? Que eu acho que acaba sendo bom para todo mundo, bom para meus clientes, bom para os colegas, né? Bom para mim, né? Que sempre estou aprendendo. Então, os meus projetos atuais, fora a clínica, que tem a ver com o resto do que eu estou fazendo, passa pela supervisão aí da parte clínica do sistema ClearTech, que é o sistema de ortodontia digital da Aditec, né? Tá aí o site, né? Eu já estou me metendo na edição de vocês aí com esses contatos aí na tela, mas eu acho que pode ajudar. E eu tive a sorte, né, o privilégio de poder participar desse projeto da Aditec aí, a convite do Eduardo Lopes, que é o CEO aí da Aditec, que está coordenando toda essa parte essa divisão de ortodontia digital aí. A Aditec é uma empresa genuinamente brasileira, fundada por um casal de colegas, né, de ortodontistas, o Dr. Alexandre e o Dr. Abiso, que hoje são amigos, né, pessoais. E é uma empresa que leva o nome do Brasil para o mundo inteiro. Eles exportam para mais de 40 países, né, tem certificações, todas as certificações de qualidade aí, um projeto de uma fábrica nova que já está em construção lá em Cravinhos, lá de Ribeirão Preto. E esse ano eles estão completando 30 anos, né? Então é um privilégio trabalhar com eles. As coisas estão acontecendo nesse momento, nós estamos desenvolvendo as coisas. E uma das coisas que a gente vai fazer, já está fazendo, em breve vai lançar, é toda uma plataforma de cursos, né, de suportes e consultorias. E é um domínio que eu tenho, que a gente vai, eu não coloquei ele aí ainda porque não está pronto, né, mas eu posso adiantar para vocês que é um domínio poderoso, que é o ortodontia3d.com.br. Em breve a gente vai ter bastante coisa lá para mostrar, para compartilhar, né, de técnicas, de sistemas, de softwares, né, de conteúdo, de cursos, né, de equipamentos, enfim, vai ter bastante coisa legal ali. A outra coisa que está tomando o meu tempo e que é um projeto que eu estou desenvolvendo com todo carinho é esse projeto do DDS, do Digital Dentistry Science, né, onde a gente vai ampliar as coisas agora, vai usar esse período de incubação aí, que já germinou, que já é uma plantinha, e tentar fazer ela se tornar uma árvore frondosa aí, que vai dar bastante frutos, né, pra gente. Uma outra coisa que eu estou assim, trabalhando de uma forma ainda incipiente, mas eu acho que também é uma coisa que vai se tornar muito importante, é essa parte os procedimentos que a gente vai poder fazer por teleodontologia, telesaúde, né? Isso é uma coisa que está sendo subutilizada pela odontologia. O pessoal da medicina já usa, né, há mais tempo, com mais propriedade, por exemplo, o pessoal da dermato, da oftalmo, enfim, né? Na odontologia, na radiologia a gente usa bastante. O pessoal da estomatologia, diagnóstico, de lesões, etc. também usa. Mas eu acho que na ortodontia também é possível, né? A gente viu agora, em função da pandemia, bastante gente comentando e uma necessidade de regulamentar isso no conselho. E muita gente criticando, gente falando, que absurdo, né? Como é que... até uma ingenuidade que não sabia do que se trata. Né? Ninguém vai fazer teleodontologia para ensinar o paciente lá de casa como é que ele trata o canal, né? Como é que ele monta o aparelho. Não tem nada a ver com isso. Né? Mas é o mundo, como eu falei no início, na mudança de mindset, de mentalidade. É o mundo que a gente está vivendo. Existem muitas ferramentas, aplicativos, plataformas, etc. Os wearables, as câmeras, enfim, que a gente pode nos auxiliar tanto na fase inicial do tratamento, da fase de seleção de casos, na condução, na supervisão de algumas coisas, por exemplo, no tratamento com a terapia com os alinhadores, isso vai, né,
ficar um pouco mais comum e com uma série de vantagens. Então, são ferramentas e tecnologia auxiliando bons profissionais, não substituindo os profissionais, como algumas empresas querem fazer aí de venda direta, que isso não é ortodontia, isso não é teleodontologia, não é telesaúde, isso é picaretagem, né? E isso não confundam, é melhor a gente não confundir as coisas. Para finalizar, eu também tenho um trabalho que eu acho que é bem interessante, que vai estar inclusive nesse site ortodontia3d.com.br, que é a distribuição de softwares, né? A gente trabalha com alguns softwares aí de diagnóstico e de planejamento, de CAD/CAM, aí o Invivo, o Maestro, a gente que distribui aqui no Brasil. Então é isso, tá? Já falei bastante, espero que tenha sido produtivo para vocês, né? Que a gente tenha compartilhado essas ideias. A gente não ninguém aqui é dono da verdade, a gente só quer passar para vocês, né, a nossa experiência, né, as nossas ideias, de forma a provocar uma reflexão mesmo. Em alguns momentos a gente acaba sendo um pouco mais polêmico, mas o fato é que a gente sempre está aprendendo, né? Quando a gente está nesse processo de ensinar, de compartilhar, a gente também está aprendendo. Então, todas as opiniões, todas as dúvidas que vierem, etc e tal, vocês podem me procurar aí, tá? A única coisa que faltou colocar aí na tela é o meu e-mail, que é o acorce23, onde está o arroba, né? Mas é o acorce23@hotmail.com, tá bom? Então, ao pessoal do Rompendo Fronteiras aí do canal do YouTube, vamos prestigiar, vamos curtir, vamos acompanhar. Marcos, Daniela, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Bom, nós gostaríamos de agradecer primeiramente ao professor Maurício por nos conceder essa entrevista. Obrigado, né? professor. Muito obrigado, professor, foi uma entrevista excelente. Gostaríamos também, gente, de pedir para vocês seguirem o professor na rede social. O Instagram dele é o @acorce23. Acorce com 2 Cs. Então, @acorce23. E o site também, né, Dani? É verdade, tem o site também, que é o www.aortodontia.com.br. A mesmo, letrinha A, ortodontia.com.br. Sigam também o nosso Instagram, que é o @rompendofronteiras.orto. Dê seu like, é importante pra gente. Dê seu like. E no YouTube também, o nosso canal Rompendo Fronteiras Ortodontia. E se inscreva, curta, compartilhe os vídeos. Lá tem muito conteúdo, tem outros professores também, tem muita coisa bacana e vai ter muito mais por aí, tá certo? Isso aí, pessoal. Isso, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.